a Wang Lina, que é a nossa passarinha, gente. Vamos falar da passarinha. O nome da personagem aqui é a Mamã. Vamos falar da Mamã. Fran, o que você tem aí pra dizer da nossa passarinha? Nossa passarinha cor-de-rosa. Ai, ela tinha momentos que ela era super irritante. Era aquela coisa fofinha, mas havia momentos que ela era muito... O maranhense tem uma palavra para definir pessoas assim. Abelhuda. Abelhuda. Ela se metia em tudo. É a amiga abelhuda, com certeza. Ela se metia em tudo, ela era muito abelhuda, muito inconveniente em determinados momentos, mas a gente viu que era uma amizade que foi até o sacrifício da sua própria vida. E outro aspecto também, que a gente não pode deixar de lado, é que ela era apaixonada pelo príncipe das bestas, né? Ela era apaixonada. Mais um chip? Apesar de... Ela era! Ela né, sério? não podia... Gente, quem aí achou que ela era apaixonada? Eu não pesquei. Era Solange? Eu tô por fora. Ela era apaixonada pelo príncipe das bestas. Que ela era apaixonada pelo lobo. Ela dava umas olhadinhas, né? Ela era apaixonada. Mas, gente, ele é gato até, eu dava uma olhada. Não quer dizer que ela se sentia... Olhar e ser apaixonada é diferente. Eu daria umas olhadas tortas até por um imperador do vazio. Não, mas ela tinha uma queda por ele e ela se sentia, assim, extremamente irritada pelo fato da Tan já começar a se pender para o Império, né? Olha aí no chat, gente. Quem acha que ela era caída pelo lobo? Veja só que ela inclusive chega a comentar que o príncipe das bestas fazia tudo pela Tan e ela não reconhecia. Ela dizia isso num tom de deixa de ser idiota, porque se fosse comigo eu agarrava, já tinha comido há muito tempo. Né? Tia, tu acha que ela arrastava asa pro lobo? Asa? Ela arrastava tudo, até o oveiro, ó, tudo. Ela arrastava asa. Tudo, crista, o rabo, tudo nas pernas. Ó, eu tô com a Larissa nessa. Eu não achei isso, não, também não. Mas vai lá, né? Cada um. Eu não percebi isso muito, não. Mas eu gostava muito dessa personagem. Tinha um pouco do que a Fran falou, que ela fala ser um pouco inconveniente, mas ela era uma amiga fiel. Eu gostava disso. Ela erguia o ânimo quando a Ietã estava tristinha. Eu gostava dessa fidelidade dela. E a beleza dela ser um pássaro. Eu achei que isso deu uma beleza à história. O figurino dela é lindinho, né? Toda a roupa dela. O pássaro que ela vira é muito bonitinho também, né? Solange, quer falar aí da... Ela é guardiã, né? Ela servia pra cuidar mesmo. E tanto que ela deu a vida por ela, né? Sim. Ela era abelhuda, mas era aquela abelhuda fofa, né? É uma abelhuda fofa, eu também concordo, é uma abelhuda fofa. Assim, eu acho que é legal trabalhar uma personagem que tem um defeito, como ser abelhuda. E apesar de tudo, ela ser um bom personagem. Uma pessoa boa, né, que você acaba... Eu chorei pra caramba quando ela morreu. Vocês não choraram, não, gente? Eu de coração frio. Eu tomei um choque. Não, aí você fica esperando ela reviver, né? Pessoas de coração. Caixão, eu fiquei bem chocada. A Fran, coração frio. Caixão, eu coração acho que peludo. Exageraram. Não, lógico que senti por ela haver morrido, mas eu entendi que ela se sacrificou exatamente para salvar a Tan, não é? Vocês não acharam a fidelidade dela, porque acima de tudo... Fiquei... Aquela cena do cachorro... Fiquei chocada. É assim, foi forte, é forte. Acima de tudo estava a fidelidade dela e também por ela ter sido designada como guardiã da Tan. Ela obedecia ao príncipe das bestas de olhos fechados, sem questionar. E ela simplesmente fez o papel dela até o final. Né? Agora eu vou dar minhas opiniões sobre a personagem. Eu concordo, ela é abelhuda, ela é intrometida, ela é chata às vezes, mas é aquele negócio, ela tem eu acho legal trabalhar uma pessoa com defeitos, mas a gente também poder ver as qualidades dela, que é aquela extrema fidelidade, né? Ao ponto dela se sacrificar pela a amiga que virou quase irmã, né? Elas tinham uma relação muito de irmandade, era muito bonito. Eu chorei pra caramba, meus olhos já estão ficando vermelhos só de lembrar. E, nossa, eu acho que a cena que eu acho que eu chorei mais na morte dela do que na morte da Kui ou da Ietã. Foi a cena que eu mais chorei. Porque é inesperado um pouco e ao mesmo tempo é muito impactante a questão de ver o enterro, né?
como a Solange falou. E a reação do menino lobo também é muito, assim, te machuca no coração, né, Solange? Assim, quando ele descobre que ela morreu também é assim... E a Ethan também sofre muito com a morte dela. Geralmente me causa mais sofrimento a reação das pessoas que veem um ente querido morto do que a morte em si. O que vocês acham? Foi uma morte mais trabalhada, né? Sim. Como ela era mais pro meio lá, não é tão no final, eu acho que eles têm mais tempo de trabalhar, né? Então as reações são muito fortes, né? Agora, vou falar do contexto. Assim, eu adoro a personagem, mas é outra coisa que eu tenho dificuldade de entender a lógica. Como eu já falei aqui, as bestas, elas são mais fortes que os humanos. E bestas animais, elas geralmente são guardiões de deuses. Eu até usei como exemplo o Baijuê, certo? Que ele tem a besta de fogo dele, o cavalo de fogo. Que é tão poderoso quase tão poderoso quanto um deus. Tanto que na ponte é ele que guarda a ponte até uma das pessoas que defendem a ponte até a Xangô chegar, lembra, tia? Sim. Sim, e ele é poderoso e ele é fiel e é isso mesmo, ele é tão poderoso que mesmo quando caem os deuses, ele fica de uma certa forma selado e volta de alguma forma para cumprir uma missão com o Baijuê. Sim, e então as bestas geralmente são fortes e poderosas. Se eu não me engano, o Bimbim também tem uma besta, né? O menininho, o rapazinho. No Eternal Love. Ele também tem uma besta que anda com ele. Que é até feito por um personagem que é uma criança. Sim, sim. Também, né? Sim. Tem um outro drama que tem um protetor que é uma espada. Eu não lembro mais. Mas assim... É o Imortal Sansara. Acho que sim. Uhum. Que é uma espada. A espada é uma consciência que também protege. Mas as bestas têm esse papel, é engraçado, não explica por que uma humana tem uma besta como... Pois é, tudo bem, vamos lá. Vamos entrar na história e dizer que, mesmo ela sendo numa raça superior aos humanos, ela é inferior ali a Ethan, porque a Ethan é uma princesa e ela foi dada como presente pelo menino lobo. Ok. Mas ela é dada como uma guardiã fraca. Aí, meus problemas, de novo, com esse personagem que eu falei. As bestas protetoras, geralmente, elas são o quê? Muito fortes. Então, se ela é tão fraca, e se ela voa, que eu acho que o grande poder dela é a agilidade, tanto que ela leva o pessoal de um lado pro outro, naquela situação ela tinha que ter fugido com todo mundo. Não enfrenta... A primeira coisa que ela... Eu tenho problema com a morte dela, porque eu acho a morte... mais fácil de se fazer, porque ela era a única que não era casal com ninguém. Então ela era a escolha com menos efeitos colaterais, certo? Porque aí você não separa nenhum casal. Se você não mata o lobo... Por exemplo, se matasse o menino lobo, eu acho que era muito mais pesado pra história. Porque você tem uma pessoa apaixonada por ele, sabe? Tem mais consequências. Ela... tanto que no próprio episódio ela fala que ela é a única que tá sozinha ainda, né? Então, eu tenho... Assim, ela foi escolhida pra morrer porque ela é escolha fácil. Isso eu não gostei. Sabe? Ela é o personagem mais fácil de você matar nesse sentido. De não ter um efeito colateral nos casais. Vamos dizer assim. E eu acho que seria da personalidade da personagem, do poder dela, a fuga e não o enfrentamento. E eu tenho mais problemas ainda com a situação. Que eles estão fugindo, certo? Eles sabem que eles são caçados. Que eles têm vários inimigos. Como é que duas pessoas, como o Império, que é super inteligente, e o Chefão, deixam as duas sozinhas? Seja por que motivo for. Sabe? Um vai, outro fica. Não pode sair os dois. Quando saiu os dois, eu falei, vai dar merda. Como é que eles deixaram as duas sozinhas? Onde que tem lógica isso? Sabe? Se eles sabem que tem a Imperatriz lá do vazio que é inimiga... Se ele sabe que o pai dele é um filho de uma puta... Caraca, não tem lógica. Alguém sempre... Um dos dois, que eles são os mais poderosos, em termos de proteção, de poder, de luta... Os dois saírem fora e deixarem as mulheres tudo sozinhas. Para pra pensar.
pensar na situação. Eu não cheguei ainda nessa parte, mas não faz sentido. Ia por uma bobeira, tipo, eu vou ali ver a minha loja e já volto. Sabe? Foi uma armadilha. Sim, que eles caíram ridiculamente. Sabe? Duas pessoas que eu esperava muito mais. Vergonha alheia. Vergonha alheia. Dois personagens que são... Cara, o terceiro príncipe ali do vazio, pra ele estar onde ele tá, ele ter sobrevivido até ali, ele tem que ter uma inteligência. Ele tem que ter, sabe, uma expertise, uma esperteza de lidar com essas situações de vida ou morte. O Império é super inteligente, mais ainda, sabe? Então, ele tem as memórias do bandido, ele tem as memórias de várias outras pessoas ali, né, de várias outras vivências. Então, ele tem um grupo de conhecimento que não me cabe aceitar que os dois deixaram as duas sozinhas assim por nada. Que é o que leva à morte dela. E isso é outra coisa que me irrita na história. Porque não tem lógica. Eles deixarem as duas sozinhas naquele momento. É vergonha alheia. Vocês não concordam? É vergonha pros personagens. O personagem do Xu Feng, ele deixa, aliás, ele é muito trabalhado no começo da história, que ele é um cara esperto. Porque ele disfarça poder no lugar onde todo mundo tem poder, ele disfarça a intenção, ele é estratégico. Ele é o rei das mentiras, cara. Ele é o rei das mentiras, ele tenta matar, logo no começo, ele já começa tentando matar o Dai, ele é esse cara, né? Ele é esse cara. Aí você falando isso, eu não cheguei aí você fala, uai, como é que ele me cai numa dessa? Como é que esse cara, que é o rei do embuste, o rei da enganação, cai numa enganação tão besta como essa? Ele é dissimulado. Sim. A pessoa que é o rei de ser dissimulado, ele é a primeira a pescar. Gente, tem caroço nesse angu. Tem algo de errado aí nesse negócio. Sabe? E eles sabem os inimigos que eles têm. Então, é outra cena que eu tenho dificuldade de aceitar. Sabe? Porque, de novo, joga os personagens pra baixo. Pessoas tão inteligentes não fariam isso. E eles que têm tanto senso de proteção com aquelas duas que eles amam. Porque na cabeça deles, eles até acham uma morrer, morre a outra. Porque elas têm aquela conexão de vida. Que até então a gente acha que se uma morrer, a outra morre também. E eles também pensam isso. Então eles têm sempre que estar protegendo as duas. Porque se a outra morrer, a outra morre também. Sabe? Então nenhum dos dois nunca pode deixar nenhuma das duas sozinha. Sempre tem que ter alguém acompanhando aquelas duas. Porque até então elas não têm poder nenhum. Elas são duas humanas normais, sabe? Desprotegidas. Quando elas estavam no mundo das bestas, tudo bem. Elas estavam protegidas ali pelos exércitos das bestas. Pelo menino lobo, né? Pelos amigos e tal, não sei o quê. Mas a partir do momento que elas estão no mundo aberto, né? Eles não podiam... Pelo menos um tinha que ficar do lado das duas o tempo todo. Não precisa ser os dois o tempo todo, mas pelo menos um deles. Né? Deixa eu ler aqui o comentário dos pessoais. Girlane, ela falando, ela foi fiel à sua natureza, mas não foi inteligente nessa questão do amor. Gente, vocês realmente acharam que rolava ali um amor? O Gervásio. Eu adorei a mamã, era meio chata e não acho que ela estava apaixonada pelo príncipe da besta, mas sua amizade e fidelidade era apaixonante. Viu? Ficou uma dualidade. Tem gente que acha que sim, tem gente... Eu realmente não pesquei essa não, Fran. Larissa, eu chorei bastante quando vi no caixão, chorei mais ainda. Pois o caixão foi pesado. Gervásio falando, chorei muito pela morte da mamã, chorei também, foi o que eu mais chorei nessa história, foi a morte dela. Gilane era tão fofa, uma amiga de verdade, sim, nossa, maravilhosa, amiguinha de verdade. A Gilane também não acha que era... Então, gente, legal, né? Tá bem dividido. Tem gente que achava que ela gostava e tem gente que não sei, pra mim realmente não apareceu. Um furo de enredo deixando desprotegida a mulher ao Deus dará. Pois é, as mulheres lá. Vamos largar as duas aí. Certo. Não sei, não me passou uma... De novo, não é coerente. Girlane, fiquei triste, fiquei sem acreditar. Eu também, achei desnecessário. Gervásio, foi uma burrada enorme do Império e do Xiaofan. Pois é, cara, assim, não me passa, sabe? Não me convence que eles fariam isso. É só porque o enredo quis. É o famoso, vai acontecer porque eu quero.